Fala de quê, beleza? De que falando? Todos os dias com um vídeo novo sobre recuperação. Vamos para a meditação de hoje? Meditação diária só por hoje, 21 de dezembro. Aceitação e mudança. Reconhecermos quem somos de fato é um processo que demanda tempo e esforço. Durante muitos anos em nossa adicção ativa, construímos diversas barreiras para que ninguém conseguisse ter acesso a nossas verdadeiras faces. Criamos muitas máscaras que eram extremamente eficientes. Nossas diversas camadas protetoras fizeram com que nos perdêssemos dentro de nós mesmos. Toda a nossa energia mental estava destinada a manipular e distorcer a nossa realidade para que ela ficasse o mais distante possível e não pudesse ser acessada. Esse nosso aparato de defesa é a negação. A negação é diferente de uma simples negativa. Não era somente dizermos que não usávamos ou fazer um determinado comportamento escondido das outras pessoas. O processo de negação é bem mais profundo, que tenta negar a realidade. Construíamos narrativas bastante eficientes e convincentes. Nossa negação trabalhava no sentido de justificar, racionalizar, intelectualizar, minimizar, generalizar, desfocalizar, construindo verdadeiras realidades paralelas. O fato é que passamos nossas vidas inteiras nos blindando de nós mesmos e havíamos nos transformado em outras pessoas que nem nós mesmos conhecíamos. Nos tornamos alguém que não queríamos ser. Chegou um momento em nossas vidas em que a realidade se impôs de uma maneira tão dura que nem mesmo esse complexo mecanismo de proteção que criamos foi capaz de nos defender dela. Nossas defesas foram quebradas e não conseguíamos mais encontrar argumentos plausíveis que pudessem nos proteger do nosso real problema. Não adiantava mais nem nossos rudimentares mecanismos de agressão e fuga. Não tínhamos mais força. Nesse momento, precisamos admitir, mesmo sem aceitar ainda, mas admitir, nos submeter àquela situação em que nos encontrávamos. Nesse momento, apesar de estarmos bastante vulneráveis à nossa realidade, que naquele momento era muito mais forte do que as nossas capacidades de negação, não admitíamos o processo por inteiro. Nem nós mesmos sabíamos qual era a nossa face verdadeira. Por anos a negamos e escondemos de nós mesmos. Somente com um trabalho intenso e aprofundado dos 12 passos, conseguiríamos retirar pouco a pouco as nossas máscaras para descobrirmos com quem estávamos lidando. Apesar de admitirmos momentaneamente nossa incapacidade de usar drogas, não conseguíamos e não queríamos ver o quadro maior. Não olhávamos como um todo. Tínhamos várias restrições e reservas com as nossas situações. Por um lado, admitíamos uma certa impotência, mas por outro, não admitíamos a nossa perda completa de controle. Entrar em abstinência e reconhecermos a nossa inabilidade em usar drogas e viver era apenas o início do processo, e não o fim como queríamos acreditar. Continuávamos negando a maior parte da realidade, admitindo apenas aquilo que era muito evidente e conveniente. Não podíamos e não queríamos admitir o restante da realidade, pois nós soltaríamos os monstros escondidos por detrás das máscaras que havíamos criado. Nossa admissão em relação às drogas apenas denunciava que as máscaras estavam ali, mas nem mesmo uma delas havia caído. O problema da nossa adicção é muito maior do que o nosso uso de drogas. O uso era apenas o problema mais evidente. Quando usávamos drogas, só existia um problema: as drogas. Agora, em abstinência, todos os outros problemas estavam ali. E mais ainda, não nos entorpecíamos mais para fugir de nossas verdadeiras condições. Continuávamos com muito medo e a nossa negação ainda funcionava de forma bastante eficiente. Aos poucos, o nosso processo de recuperação vai minando cada vez mais as nossas defesas e nossa negação vai sendo bombardeada pela realidade. É um processo bastante doloroso, pois nos sentimos atacados e injustiçados. Sempre que a realidade se impõe, é uma das nossas narrativas que caem e um duro golpe em nossa adicção. Nossa adicção somos nós mesmos, e cada vez que ela é atacada, nos sentimos atacados também. Cada pedaço da nossa doença que é quebrada é também um pedaço nosso, e o movimento inicial de desconstrução é bastante doloroso. Como inicialmente não conseguimos acessar nossas questões mais profundas, pois ainda estávamos bastante defendidos e resistentes,
nossas mudanças normalmente começam de fora para dentro. A realidade se impõe primeiro, então sentimos a dor e a mudança se faz necessária para nos adaptarmos. O trabalho dos 12 passos inicia com uma mudança de fora para dentro primeiro, para posteriormente interiorizarmos esse processo e então depois fazermos o movimento de dentro para fora. Não conseguimos nos render antes de sermos nocauteados pela vida. Precisamos aceitar a nossa realidade, aceitarmos a nós mesmos do jeito que somos. Mas aceitar não significa concordar ou nos conformar. Aceitar significa parar de negar, sem narrativas, sem manipulações. Não justificamos, não racionalizamos ou qualquer outra forma que encontramos de negar. Não vamos mais nos esconder atrás das nossas manipulações e muito menos vamos nos esconder atrás da nossa adicção. Não podemos comprar a ideia de que somos assim e continuaremos assim. Aceitação não significa acomodação. Aceitamos a nossa realidade porque, se não o fizermos, todas as nossas tentativas de reformulação serão mentirosas e ineficientes. Precisamos reconhecer quais são as nossas questões para conseguirmos agir de acordo com o necessário. Não adianta nada engessarmos um braço nosso se o que temos é um resfriado. Precisamos admitir o nosso resfriado. Encontramos explicações mirabolantes para justificarmos nosso comportamento durante muito tempo. Mas agora assumiremos nossas responsabilidades e tomaremos as medidas cabíveis. Se não aceitarmos a nossa condição, não seremos capazes de lidar com ela de forma adequada. Nos aceitar significa que admitimos e reconhecemos a realidade. Trabalhando os 12 passos, nos aceitando como realmente somos, conseguimos de fato realizar as mudanças de que precisamos. Tratamento e recuperação significa que estamos intervindo em nossa realidade e não nos escondendo atrás de nossas defesas ou atrás de nossas doenças. Reconhecemos os nossos defeitos de caráter para não mais atuarmos neles. Observamos diariamente nossas próprias condutas e fazemos inventários diários para podermos mudar os nossos padrões disfuncionais e doentios. Depois de levarmos uma verdadeira surra da realidade no início da nossa história de recuperação, internalizamos o processo, reconhecemos as nossas condições e fizemos as pazes com a vida tal como ela é. Nosso movimento de mudança passa a ser de dentro para fora, tendo a realidade como nossa aliada e não inimiga. Durante todo o nosso processo de recuperação, fizemos um movimento de nos aceitar primeiro e mudar depois. Cada momento de nossa recuperação, esse movimento teve uma intensidade. Quando aceitamos que somos adictos, por exemplo, mudamos e entramos em abstinência. Quando aceitamos a nós mesmos, não criamos um rótulo permanente que será colado em nós. Quando nos aceitamos, conseguimos conhecer nossas realidades e criamos a possibilidade de nos transformar. Fala de quê? Vídeos diários com leitura e reflexão do Só por Hoje. Uma excelente oportunidade para se reconectar com a recuperação na correria do dia a dia. Portanto, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e seguir o canal, porque o segredo está no próximo vídeo. Fala de quê? Só por hoje.